Qual a diferença que o método FOB pode proporcionar na vida de uma enfermeira? Bom, primeiro eu vou explicar um pouquinho o que é o método FOB para que vocês possam compreender melhor isso. Para quem não me conhece, eu sou a Suzana Freitas, autora do método FOB, que é o método furar orelhinha de bebê. Sou enfermeira, já trabalho há algum tempo no mercado, fiz algumas especializações, mestrado, estou no meio de um doutorado, enfim, mas isso não importa. O que eu quero falar aqui para vocês é como esse método pode auxiliar as enfermeiras. E assim, não só as enfermeiras, tá? Os profissionais de enfermagem e os outros profissionais que também gostariam de estar utilizando esse método. O primeiro ponto é explicar como que esse método foi desenvolvido. Na verdade, eu fui técnica em enfermagem durante muitos anos. Trabalhei em UTI neonatal, berçário. E na época que eu trabalhava no berçário, eu comecei a furar a orelhinha de bebê com essa técnica, com o próprio brinco, atendendo as crianças na própria casa. E durante os atendimentos, ao longo desses 20 anos que eu vim, eu comecei a observar muito as crianças. Comecei a aproveitar parte do que eu estava estudando. Na época, eu estava mergulhada no estudo da minha dissertação do mestrado, no qual eu estudei um pouco sobre o estado comportamental das crianças, especificamente mais os bebês. Mas como eu, furando a orelhinha, eu atendia o bebê e as crianças, eu comecei a aproveitar um pouco dessa vivência, desse estudo do mestrado, nesses atendimentos. Então, os atendimentos que eu fazia com as crianças passou a ser um laboratório para mim, literalmente. E eu comecei a perceber certas nuances que tinha nos atendimentos, nuances relacionadas ao estado comportamental da criança. E comecei a perceber também que quando eu respeitava esse estado comportamental, as coisas fluíam de forma mais tranquila. Então, apesar do método FOB ser um método no qual, assim, a técnica em si de colocação de brinco ser igual ou parecida com algumas outras técnicas utilizadas, essa vivência que eu tive no mercado e nos meus atendimentos, eu comecei a inserir detalhes. Uma pitadinha aqui, uma diferença ali, questão de posição e, enfim, tudo. Mas o que é mais importante aqui? Primeiro, você entender o que é exatamente o método FOB. Para que você entenda o que é o método FOB, você precisa entender que existe um tripé. Exatamente isso. Qual o tripé do método FOB? O primeiro tripé do método FOB é exatamente a técnica de colocação de furar a orelha com o próprio brinco. É o primeiro tripé. Isso, provavelmente, muitas pessoas já façam, muitas pessoas sabem fazer. O segundo tripé, que é muito importante, é a noção de empreendedorismo. E o terceiro tripé é a noção e a vivência da prosperidade. É por isso que vocês, às vezes, entram nas minhas lives ou nos meus vídeos que eu tenho no YouTube ou até em posts meus do Instagram e não entende. Por quê? Ora, a Suzana tá falando de furar a orelhinha de bebê, em outro momento, a Suzana está falando de empreendedorismo e depois a Suzana está falando de prosperidade, de energia. Por que isso? Esse é o tripé do método FOB. E um soma com o outro. Não adianta você apenas saber furar a orelhinha de bebê se você não tiver noções de empreendedorismo e se você não compreender como que a prosperidade e o seu nível energético pode melhorar a sua vida. Algumas pessoas podem estar pensando, eu furo já e nunca me preocupei com essa questão desse tripé. Ok, só tem um detalhe. A pessoa que compreende esse tripé e verdadeiramente vive ele na sua essência,
ela vai crescer de forma extraordinária. E é isso que eu busco para os profissionais de enfermagem. Por quê que eu busco isso para os profissionais de enfermagem? Exatamente porque eu vim lá de trás. Eu tive a vivência e ainda tenho um pouco, apesar de hoje eu não atuar dentro do hospital como enfermeira, hoje eu atuo como perfusionista, mas eu tenho a vivência da enfermagem. Eu já senti na pele essa emoção, se podemos dizer assim. Eu sei a dor do profissional de enfermagem. Eu sei o quanto ele muitas vezes se esforça para poder dar o melhor e talvez por falta de reconhecimento, por desvalorização de salário e por falta de tempo, sim. Então, por conhecer verdadeiramente esse universo, eu tive a oportunidade de ter esse laboratório na minha vida também, eu comecei a perceber que já estava na hora de eu começar a abrir a minha boca e começar a colocar, a transferir esse conhecimento para que outros profissionais que de fato estejam buscando isso, porque se a pessoa não estiver buscando isso, não adianta, por mais que eu fale aqui, vai entrar no ouvido a balela e vai sair no outro. Então, a causa que eu defendo hoje é exatamente encontrar as pessoas que querem crescer, as pessoas que verdadeiramente vão chegar até o final desse vídeo, que está sendo um vídeo longo e vai ser longo mesmo, e entender, começar a pegar as chaves. Percebeu o que eu falei agora? Se você já me segue, você deve ter percebido que eu libero chaves no meio do caminho. Eu libero chaves nas minhas lives, eu libero chaves no stories do Instagram e quando eu estou falando, de vez em quando eu trago isso. Por que que eu trago isso? Porque foram chaves que eu fui pegando com outros profissionais ao longo da minha trajetória, ao longo do meu caminho, que começaram, literalmente, a abrir portas para mim. Começaram a mudar a minha linha de raciocínio. Começou a fazer com que eu quebrasse paradigmas, com que eu me libertasse de crenças limitantes que me impediam de crescer. E em todo esse contexto, é por isso que eu digo que não adianta apenas aprender a colocar o brinco. Colocar o brinco é simples. O diferencial está em entender como que esse tripé funciona. É por isso que no método FOB, que é o meu curso, eu trago esse tripé para as alunas. É por isso que eu falo disso em cada live, cada stories, cada post, porque um complementa o outro. Não adianta você saber botar o brinco se você não tiver noção de empreendedorismo. Se você não tiver noção de empreendedorismo e também souber como trabalhar a sua prosperidade, porque todos nós viemos nesse planeta para crescer e evoluir, exatamente isso, pega essa chave, porque você também tem direito disso, você veio para o planeta para isso, mas se você não aprender a trabalhar o seu nível energético, você não vai conseguir concluir esse tripé. É por isso que eu bato diariamente nessa tecla. E se a pessoa não entende esse contexto, se ela não unifica esse tripé, sabe o que vai acontecer? Você vai aprender a botar brinco, só que você vai botar um brinco na primavera e outro lá no outono. E não é isso que eu quero para vocês. Eu quero que vocês tenham muitos clientes, assim como eu hoje tenho, todos os meses. Exatamente isso. Mas para que você entenda e possa ter clientes todos os meses, você tem que unir esse tripé. Você tem que unir esse contexto. Porque hoje, gente, o mercado já não aceita o profissional amador. O mercado quer o profissional profissional. O profissional que se posiciona e que diga, eu vou aqui fazer o meu melhor.
E quando eu digo dar o melhor, eu digo que você precisa compreender que você está lidando com vidas. Eu sei que a enfermagem tem muito isso, ela lida com vidas diariamente. Porém, muitas vezes, pelo excesso de trabalho, pelaquela rotina que se tem no hospital, pela demanda e salários baixos, a gente acaba entrando num ritmo e que muitas vezes esquece que está lidando com vidas. E quando você se coloca num posicionamento de desenvolver o seu próprio negócio e que seja, por exemplo, furar orelhinha de bebê, você tem que entender um critério que é importantíssimo. Aquele bebê é uma preciosidade para aquela família. Não só para a família, é uma preciosidade de Deus. Deus, quando encaminha um bebê para o nosso planeta, esse bebê, essa criança, ela tem uma missão, ela tem um propósito. Como todos nós temos. Eu tenho a minha missão, eu tenho o meu propósito. E você também tem a sua missão, o seu propósito. Algumas pessoas já sabem qual é a missão, qual é o propósito, outras não. E tá tudo certo, eu também não sabia. E hoje, quando eu consigo exatamente visualizar qual a minha missão, qual o meu propósito, eu percebo que eu preciso ajudar outras pessoas a se encontrarem também. Então, voltando na questão do atendimento, que aquele bebê, aquela criança é uma preciosidade para aquela família, você tem que pegar no seu atendimento todo esse contexto, todo esse tripé que eu trago para vocês no método FOB e passar o melhor que vocês tiverem para passar. Só que entenda uma coisa, para que você possa passar o seu melhor, você precisa estar bem. Você não pode chegar num atendimento no qual você vai lidar com uma joia rara, com uma preciosidade que é um bebê, que é uma criança, trazendo a sua carga energética que talvez você ainda não tenha encontrado a forma de trabalhar para melhorar ela. Percebe? Quando eu falo em carga energética, eu vou trazer vocês um pouquinho aqui para pensar. Sabe aquele dia que você acorda de mau humor? Que você já levanta, chuta o pé da cama e se machuca e xinga aquele palavrão, que eu não vou xingar aqui. E pronto. O seu dia acabou. Tudo que você vai fazer começa a dar errado. E seu dia vai dando errado ao longo do dia. E como você ainda não sabe como mudar esse time, como mudar essa vibração, essa carga energética, você vai simplesmente, você sai de casa e vai atraindo tudo isso para você. Eu sei que isso acontece porque já aconteceu muitas vezes comigo quando eu não sabia disso. Algumas pessoas devem estar se perguntando, Suzana, então hoje a sua vida é um mar de rosas, tudo dá certo. Não, claro que não. Eu também estou num processo evolutivo. Só que quando eu percebo que isso está acontecendo, eu já tenho registrado qual o caminho de virar. Qual é a chave que eu preciso virar para que essa desarmonização se afaste de mim. Então, são esses detalhes que eu trago e por isso é importante ter esse tripé no método FOB. Então, como hoje eu já sei como mudar essa carga energética, como me afastar de coisas que estejam me fazendo mal e como que eu me afasto? Eu entro dentro de mim mesma. Eu busco a conexão com o Criador. Por quê?
Se foi o Criador que me enviou para esse planeta com uma missão, com um propósito, e Ele sabe que muitas vezes eu preciso passar por determinados obstáculos para que eu possa crescer e evoluir, na hora que eu me encontro nesse momento, Suzana, para tudo, volta que tá errado, volta e busca a forma que você já sabe que é de se conectar. E isso, gente, não é um privilégio da Suzana, não. Todos nós temos isso dentro da gente, mas é preciso buscar. E como que eu busquei? Eu comecei a estudar sobre o assunto. Eu comecei a seguir pessoas que falavam sobre o assunto. Eu comprei cursos online que me levaram até isso. Então eu comecei a perceber que eu levei 20 anos para trazer o método FOB para essa esfera. Eu levei 20 anos para tudo isso. E de repente, no insight, numa virada de chave, no momento que eu peguei a chave certa, tá faltando alguma coisa no método FOB. Que na época não era método FOB, eu não chamava de método FOB, eu chamava apenas de furar a orelhinha de bebê. Que me dava resultados? Sim, me dava resultados financeiros. Mas sabe quando fica um vazio? Por que um vazio? Porque esses resultados financeiros estavam sendo só para mim. E isso não é prosperidade. Quando eu comprei um curso sobre prosperidade, comecei a estudar o assunto e comecei a viver na essência, eu percebi que prosperidade não é só dinheiro. Que prosperidade é crescimento em todas as esferas da vida. E prosperidade vai além. Prosperidade é transbordo. Você precisa transbordar. Como que você transborda? Passando para outras pessoas, para que essas pessoas também possam encontrar o caminho delas, evoluir e prosperar. Foi exatamente numa dessas conexões que Deus falou comigo: está na hora de você começar a ensinar o que você aprendeu. Está na hora de você me ajudar nesse planeta. E eu entendi qual foi o recado, eu entendi qual foi a mensagem. E eu percebi que ia ser muito mais gratificante, que talvez aquele vazio existencial que eu estava vivendo, de saber furar a orelha, ter noções de empreendedorismo, que foi uma vivência que eu tive, comecei a ter nos últimos 3 anos e que começou a fazer uma mega diferença na minha vida. E depois no contexto, percebe como que a minha trajetória de vida veio assim. Eu tinha a técnica furar a orelhinha de bebê, que foi durante 20 anos, que eu fui vivendo aquilo e adaptando. Depois, 2, eu entrei no mundo do empreendedorismo através de uma outra empresa e aprendi e aprendo muito, porque eu ainda estou lá aprendendo e fazendo, porque também não adianta só aprender, você tem que fazer. E 3, esse mergulho que eu tive em mim mesma, estudando sobre o assunto prosperidade. Quando eu juntei esse tripé, foi a grande chave da minha vida, a grande virada. E perceber que eu precisava passar isso para outras pessoas. E no momento que eu pensei em passar isso para outras pessoas, eu comecei a observar a minha trajetória de vida e comecei a observar o que eu já vivi dentro dos hospitais. E por que a coisa não andava? Por que eu ficava ali girando em círculos? Aí eu comecei a entender que tudo estava ligado com o meio que eu estava vivendo, com as energias que eu estava pegando e com aquela coisa, de ficar assim, naquele mundinho, sempre vivendo a mesma coisa. Então eu pensei, para eu sair desse vazio existencial e entender qual foi o recado que Deus me deu, que eu precisava trazer para outras pessoas, então eu vou trazer para os profissionais de enfermagem. Porque eu sei o que eles vivem, eu sei o que eles passam e eu sei o quanto eles merecem. Claro que no meu curso eu não tenho só profissionais de enfermagem, existem outros profissionais também e tá tudo certo. Eu vou transbordar para pessoas que verdadeiramente queiram crescer, que queiram empreender e que queiram uma vida diferenciada.
Quando eu falo em uma vida diferenciada, eu não estou dizendo aqui para vocês simplesmente largarem o trabalho, o emprego de vocês para entrar nessa vida diferenciada. Tudo tem o seu tempo. E é importante que você ainda esteja vivendo ali o seu trabalho, porque você precisa dele, e também imagina se todo mundo desistir do trabalho, se todo mundo desistir da enfermagem, sair dos hospitais, gente. As pessoas precisam serem tratadas, né? Nós também, em algum momento da nossa vida, nós ficamos doentes. Mas você não precisa pegar toda a sua energia, todo o seu conhecimento e botar 30, 35 anos da sua vida em um único trabalho e perceber que, de repente, o dinheiro não dá sequer para chegar no final do mês. E perceber que, sabe, o termômetro que mostra que a gente está indo no caminho errado? Se você vai para o seu trabalho, se você acorda, como eu já fiz muitas vezes, tá? Caraca, tem que ir de novo. Eu não aguento mais, eu tô cansada. Sabe isso? Se o sentimento é esse, tá na hora de começar a ajustar tudo isso. Você percebeu que eu falei aqui? Eu falei sentimento. Pega essa chave. Sentimento é o segredo. Para você saber se você está no caminho certo, você tem que prestar atenção no que você está sentindo. Se que o que você... É uma chave, hein, gente? Pega, por favor. Tem até livros sobre isso. Se o que você está sentindo não te faz bem, alguma coisa está errada nesse contexto. Agora, se o que você está sentindo te deixa feliz, não importa se é trabalhando, tem que ser bom, tem que ser prazeroso. Se o sentimento é de felicidade, se te dá uma paz, você está no caminho certo. Então, todas as vezes que você prestar atenção nesse sentimento, você tem que virar a chave quando o sentimento não for bom. Visualmente, você sai dali, olha o contexto, olha o que está acontecendo e busque em você o que você pode melhorar. Por que eu frisei aqui em você? Porque muitas pessoas perdem muito tempo e desgasta muita energia querendo culpar o outro. Pega mais uma chave aqui. O outro não está no seu controle. O que está no seu controle é você. São as suas decisões. É o que você verdadeiramente quer da sua vida. É momento de, se você quer algo diferente, você começar a ter atitudes diferentes. E tem uma coisa que eu sempre trago, que eu sempre bato. Gente, não espere o momento ideal. Não existe um momento ideal. O momento ideal é hoje e agora. Hoje e agora. Não perca o seu tempo no que já passou, no que deu errado. Você pega apenas 10% da sua energia para lembrar o que passou, o que deu errado. Ponto. O que deu errado não foi um erro. Traga o erro, esse tal erro, como um aprendizado. E tá tudo certo errar, não tem medo de errar, não. Tem que se jogar mesmo. Deu errado? Ok, então eu descobri mais uma forma de que não dá certo. Ponto, acabou. 10% da sua energia foi resolvida lá no passado. Se você perder muito tempo é mais uma chave. Se você perder muito tempo do seu tempo lá no passado, você vai entrar em depressão. E depressão é o mal do século. Não se permita isso. E isso está no seu controle. Quando eu digo que isso está no seu controle, para de botar a culpa no outro.
para de dizer, minha vida não dá certo porque eu nasci pobre, minha vida não dá certo porque meu pai fez isso, minha vida não dá certo porque minha mãe fez aquilo, minha vida não dá certo porque minha amiga me enganou, porque não sei o quê. Para, chega. 10% resolveu, acabou. Vamos pensar no futuro. No futuro, você vai dispensar exatamente apenas 20% do seu tempo. Por que 20% do seu tempo? Porque se você ficar todo o seu tempo lá no futuro, sem agir no presente, no aqui e no agora, você vai ficar ansioso, ansiosa e nada vai acontecer. Então, você projeta o seu futuro para os próximos meses, para os próximos 3 anos, para os próximos 5 anos, para os próximos 10 anos. Visualiza lá na frente o que você vai estar fazendo nesse período. Visualizou? Anotou no papel? Pronto. Você gastou 20% do seu tempo visualizando, esperando o que você vai fazer lá no futuro. Agora, percebe. O que sobrou para você? Sobrou exatamente 70%. Você vai pegar esses 70% e entender verdadeiramente que é a sua vida, que é o que você tem que viver. É começar a ir para ação, exatamente isso, ir para ação e começar a fazer. Quando eu digo não espere o momento certo, eu muitas vezes na minha vida fiquei esperando o momento certo e fiquei estudando e o momento certo nunca chegava. Quando eu entendi que eu precisava aprender e fazer para começar a progredir, a coisa começou a acontecer. Nesse contexto de aprender e fazer, é pensar no seguinte: imagine uma canoa. Você precisa, para que ela ande para frente, você tá ali na canoa, você precisa remar dos dois lados, com o braço direito e com o braço esquerdo, com o braço direito e com o braço esquerdo. Aí ela vai seguindo em frente. Se você rema apenas com o braço direito, o que vai acontecer com a sua canoa? Ela vai ficar rodando em círculos. Se você rema apenas com o braço esquerdo, que é o fazer e ir para ação, e às vezes as pessoas começam a fazer sem saber fazer direito, enfim, e ficar só fazendo isso sem o aprender, a sua canoa vai rodar em círculo também, em círculo contrário ainda. Agora, se você entende, pega essa chave, tá? Se você entende que para você crescer, para você evoluir, você precisa desse contexto, se libertar de crenças limitantes, existem técnicas para isso, e eu trago muito isso no método FOB. Trabalhar a sua energia para que você vibre e atraia coisas e pessoas que vão te ajudar a progredir, e que você entenda também que nesse caminho você precisa usar as suas duas mãos, fazer com que a sua canoa reme pelos dois lados. Remou do lado direito é o aprendizado, remou do lado esquerdo é a ação, aprendizado, ação, aprendizado, ação. A sua canoa começa a seguir o fluxo. E quando isso começa a acontecer é muito mágico, só que tem um detalhe. Muitas pessoas às vezes começam e não continuam. Pega essa chave. Tem que ter consistência. Não adianta fazer uma vez, 2 e 3. Não. É todo dia um pouquinho. Exato. Você tem que trazer isso como um hábito. É a sua vida. Você é a única ou o único responsável pela sua vida. E entender isso, que você é o único responsável pela sua vida, é parar de culpar o outro. Olha para você. O que você quer? Você quer crescer, evoluir, prosperar, ter um trabalho que você saia de casa feliz porque você está indo lá fazer ele, e entender também que se você vai furar a orelhinha de bebê, você tem que passar tudo isso para essa criança e fazer o melhor. Quando você começa a fazer o melhor, você pode ter certeza que as pessoas sempre vão lembrar de você, que depois você vai entrar na propaganda boca a boca. Você vai encontrar várias pessoas falando do seu trabalho.
Exato.